Fala aí pessoal, meus amigos, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje vai ser um dos vídeos, acho que um dos vídeos mais diferentes que já passaram por aqui pelo nosso canal. É um vídeo que a galera costuma pedir demais. Alexandre, faz um comparativo entre guitarras. Qual a diferença entre uma Gibson e uma Epiphone? Madeira realmente faz diferença? Se eu pegar uma Gibson, botar captador de Epiphone, pegar uma Epiphone, botar captador de Memphis, pegar uma Memphis, botar captador da Yamaha e chupar um picolé de banana depois, o que acontece? A gente vai falar muito sobre isso ao longo desse vídeo. Mentira, a gente não vai falar não. O vídeo já começou zoado, então a probabilidade desse vídeo terminar bem é pequena. Então vocês já entenderam como vai ser o conteúdo desse vídeo aqui, né? Senhores, eu tenho aqui em minha bancada, o Folk não tá aqui, porque o Folk tá ali, ó. O Folk ali dormindo. Temos aqui em minha bancada hoje duas guitarras que são exatamente idênticas. A única diferença é que são totalmente diferentes. Eu tenho aqui comigo uma Corte KX5 e uma Corte KX Custom. Qual a diferença entre elas? Depende. A uns 2 metros de distância, em cima de um palco, você vê a pessoa tocando ali, com meia luz, tudo piscando. Não dá para perceber tanta diferença visualmente, tá? Ainda mais se você mostra essa guitarra aqui para um leigo, para uma pessoa que não toca instrumento, e perguntar qual é a diferença, ele vai falar que é exatamente igual. Eu tenho duas guitarras que, a princípio, têm as mesmas medidas, as mesmas configurações, pertencem ao mesmo fabricante, sendo que uma tem uma faixa de preço X e uma outra tem uma faixa de preço X e mais um pouco. Não vou citar preços aqui porque eu não sei quando você estará vendo esse vídeo, quanto estará custando cada uma dessas guitarras. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, agora olhando um pouco mais de perto, temos aqui duas guitarras, mesmo fabricante, duas guitarras exatamente iguais, a única diferença é que elas são diferentes. Vamos lá. Para começar, a gente tem aqui a KX Custom da Corte, beleza? E temos aqui o corpo da KX5. Me perdoem se ao longo desse vídeo eu confundi as siglas, porque eu sou péssimo com siglas. Se a gente for parar para olhar, obviamente tem um detalhe aqui que essa o braço é colado e essa aqui o braço é parafusado, e eu sei. Você já está falando assim, mas o braço colado tem mais sustain, né? Você falou isso, eu sei, eu ouvi seu pensamento você dizendo isso. A gente tem aqui esse corpo e tem esse aqui. Se a gente for observar apenas a usinagem do corpo, vamos pensar em fábrica, tá? A partir desse momento nós não somos guitarristas, músicos, nós somos empreendedores. Eita, agora que vai ter gente me xingando mesmo. Nós somos empreendedores, somos donos de uma fábrica de instrumento e a gente está pensando no todo o processo de confecção, de manufatura de um instrumento, pensando em conseguir entregar o melhor produto com o melhor custo para o cliente, mas, obviamente, se a gente conseguir agregar valor em cima e elevar esse custo final e também, consequentemente, elevarmos a satisfação do consumidor desse produto, isso é bom para todas as partes, todo mundo fica feliz, né? Então eu tenho aqui esse corpo e esse que são basicamente a mesma usinagem, exceto pelo fato de que esse corpo lá na fábrica eles fazem o encaixe para poder encaixar o braço de uma forma colada e nesse aqui o encaixe é diferente para encaixar o braço de forma aparafusada. Pô, Alexandre, então, como essa guitarra aqui é mais barata, esse corpo aqui para fazer usinagem é até mais fácil, né? Não, se a gente for pensar em termos de usinagem, o encaixe aqui ele é um pouco maior do que é aqui e você tem que trabalhar na parte de trás do instrumento também para fazer a furação. Lembrando que a gente está pensando em hora máquina, tá? Em horas de trabalho. Mas isso aqui a máquina faz em minutos. Beleza, faz em minutos, mas imagina centenas de instrumentos desses sendo fabricados ao longo do dia. Ainda falando sobre corpo, imagina que esse instrumento chegou para mim e ela tá com o braço colado, tá? Eu não tenho acesso a essa madeira aqui, ou então essa madeira tá pintada. E aí eu pergunto aos senhores, tá? A gente não conhece essa guitarra, a gente não entrou no site do fabricante, a gente não leu sobre a Corte. Essa guitarra chegou toda pintada. Eu pergunto para vocês, gente, que madeira é essa? Alguém sabe me dizer? Eu não sei. E aí quando eu digo e repito e reafirmo que aqui no meu dia a dia
o tipo de madeira do instrumento é a informação que menos importa, quando eu falei isso em algumas vezes em entrevistas, em bate-papo, as pessoas ficam desesperadas. Como assim? Você é luthier e diz que a madeira menos importa? Sim, digo e reafirmo. No meu dia a dia, essa informação é a que menos importa, tá? Essa guitarra chegou aqui para mim, eu confesso aos senhores que eu também não sei, é uma madeira clara. Não dá para eu afirmar com certeza que madeira é essa, até porque aqui a gente tem uma madeira, aqui ao lado a gente tem outra madeira. Isso aqui devem ser diversas ripas de madeiras coladas uma ao lado da outra. Depois ela recebe uma camada de resina e uma pintura. Então, cara, para que eu vou perder meu tempo? E assim, perda de tempo, eu parar para tentar identificar que madeira é essa. Essa informação, para mim, para o Alexandre César, tá? Eu não estou falando para a luthieria, eu estou falando para o Alexandre César. Essa informação não serve para absolutamente nada. Enquanto essa aqui, ainda que seja o mesmo desenho, o mesmo shape, é uma guitarra que são várias madeiras coladas também, tal qual essa aqui, só que ela recebe uma folha de um acabamento aqui por cima. Isso aqui é acredito que seja algum tipo de maple aqui em cima. Uma folha fininha, tá? Isso aqui não é o bloco da madeira em si, até porque a gente consegue olhar por aqui, tem uma emenda aqui, tem outra emenda aqui. Se isso aqui fosse o top, se essa madeira aqui, esse acabamento fosse toda essa faixa lateral, a gente teria emendas nesse sentido, e não temos. O que nos leva a crer que isso aqui é uma folha fininha da espessura de uma folha de papel aplicada aqui por cima, e depois é dado um verniz, e na verdade nem é tanto verniz assim, é como se fosse uma resina, até porque a gente procura aqui e nem encontra as marcas da colagem do braço ao corpo. Braço colado, então, melhora o sustain, né? Porque para eu afirmar que todas as vezes que eu tiver um instrumento com braço colado melhora o sustain, se eu fizer uma guitarra vagabunda, toda torta, com uma madeira podre, com uma elétrica toda mal feita, com os trastes tudo zoado, só pelo fato dela ter o braço colado, ela vai ter um sustain absurdo. E a gente sabe que na prática isso não é verdade. Para que eu tenha uma guitarra com um bom sustain, eu tenho que ter essa guitarra, antes de mais nada, até mesmo diria, antes de ser colado ou parafusado, seja uma guitarra que obedeça às medidas corretas, uma guitarra que esteja estável. Não adianta eu ter uma madeira que está verde, uma madeira que está trabalhando, uma madeira que está se deformando o tempo inteiro, você vai tocar ali, a corda vai vibrar um pouco e vai morrer. Então, um instrumento que obedeça às medidas, que esteja regulado, que tenha uma boa elétrica, que tenha bons captadores, e aí quando eu digo bons captadores, não precisa ser o captador mais caro do mundo, um captador que esteja funcionando legal, que esteja na altura correta em relação aos polos dos captadores e à ação das cordas, tá? Tudo isso vai influenciar no resultado final e vai te trazer um pouco de sustain a mais ou a menos, lembrando que, exceto o caso das guitarras Fernandes, que tem aquele sustain infinito, qualquer instrumento, qualquer corda que você dê uma pancada nela, ela vai vibrar, vai ficar um tempo vibrando, e vai chegar uma hora que ela vai repousar e vai ficar ali sem emitir nenhuma vibração. Então, qualquer instrumento, cara, vai ter sustain. E as pessoas às vezes ficam nessa de que a minha guitarra, vamos competir com a guitarra que tem mais sustain. Gente, pra que isso? Vai fazer música, tá? Vai fazer música, esquece. Tem detalhes que são importantes, mas tem outros que eu acho que às vezes a gente fica rodando em cima de um determinado assunto que quando a gente olha para o cenário geral, esse assunto ele representa 0,00,2% do contexto e gasta-se muita energia em cima daquilo ali. Não que sustain não seja importante, mas também não é o último copo d'água do deserto, tá bom? É possível sim a gente conseguir um bom sustain, uma boa estabilidade num instrumento com braço parafusado, desde que todo esse contexto que eu acabei de explicar para vocês, ação de corda, madeira, secagem da madeira, esteja tudo estável, esteja tudo ok. Perguntas que chegam aos baldes para mim. Alexandre, legal, então você quer dizer que essas guitarras têm mesmo som? Não, não. Quando eu comentei lá na entrevista com o Matheus, que eu falei que tudo influencia, ele me perguntou se madeira influenciaria no som, e eu falei, inclusive o que você almoçou influencia no som. Algumas pessoas entenderam eu dizendo que madeira não influencia, a única coisa que influencia é o que você almoçou. E não foi isso que eu disse. Eu achei que eu tinha sido claro na explicação, mas pelo visto eu não fui. Eu vou tentar explicar novamente.
tudo influencia. Madeira, temperatura, hardware, inclusive o que você almoçou. Cara, então, se inclusive até o que você almoçou influencia, olha quantas outras coisas também influenciam. É infinito. Mais algumas diferenças aqui, depois a gente vai entrar na questão do hardware, tá? Ainda falando sobre a ergonomia do instrumento. Se a gente for observar, a escala é exatamente a mesma, tá? Tipo da madeira, exatamente a mesma. Acredito que lá na fábrica deve ser o mesmo processo de execução, sendo que essa aqui, ela tem essa flechinha aqui que parece da Nike. Essa aqui é a marcação DOT bolinha, tá? Então, basicamente, a única diferença é essa. Esse braço, ele é fosco, o que acaba barateando um pouco mais o custo de produção, enquanto esse aqui é aquela resina grossona que você não consegue nem ver a emenda das madeiras, beleza? Ok. O que mais podemos dizer aqui? Tarraxa. Enquanto essa aqui, ó, a gente tem o logo da Kurt em alto relevo, né? Isso aqui é como se fosse um adesivo prateado e foi aplicado o verniz por cima. Aqui a gente tem uma espécie de silkscreen, que é como são feitas estampas em camisas, né? Uma tela, passa a tinta aqui por cima e ele é printado na escala, enquanto aquele ali é um adesivo, ok? Isso faz com que também o custo fique um pouquinho mais reduzido. Tarraxinha dessa guitarra é uma tarraxa bem legal, tá? A tarraxa está completamente firme, bem bacana a tarraxa, só que é uma tarraxa mais simples, sem trava. Essa aqui é uma tarraxa da própria Kurt, tá? Não sei se é a própria Kurt mesmo quem fabrica ou se é terceirizado e eles só compram o direito de estampar o nome da Kurt ali na parte traseira. E é uma tarraxa com trava que me lembra muito os materiais da Gotoh. Não me espantaria se isso aqui fosse fabricado pela Gotoh ou algum fabricante similar, tá? Tarraxa muito boa, vale muito a pena. Isso aqui é algo que eu acho que faz uma diferença legal. Embora essa tarraxa seja boa, essas tarraxas não sejam ruins, um bom jogo de tarraxa com trava firme, eu acho que ajuda bastante na regulagem, consequentemente afinação, consequentemente também sustain. Porém, dá para conseguir um bom resultado com uma guitarra parafusada, de braço parafusado. Não vejo problema nenhum. Na caixa i5, os captadores que vem nela são esses aqui, ó. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, Alexandre, qual é o som desse captador? Aí eu faço assim, não sei, cara. Tô ouvindo nada, acho que esse captador tá mudo. Deixa eu ouvir o Seymour Duncan aqui também. Eu também não tô ouvindo. Então o som do captador, obviamente que cada captador tem seu timbre, tem as suas particularidades. Mas vai depender muito de como ele vai soar de acordo com a guitarra, tipo de corda, afinação, tipo de equalização que o músico faz, tipo de amplificador, o que ele almoçou naquele dia. Cara, infinitos itens vão fazer diferença no timbre do captador, no timbre do instrumento. Para melhor ou para pior, Alexandre? Não sei, cada um tem uma forma de ouvir, cada um tem uma percepção e gosto não se discute. Então os captadores que vêm na caixa i5, o captadorzinho bem acabado, acredito que seja captadores asiáticos, tá? Não sei ao certo. Entre no site do fabricante lá e lá ele vai explicar melhor para vocês que tipo de captador é esse. Pô, Alexandre, mas você não sabe qual é o captador porque você não para estudar que captador é esse. Cara, esse é mais uma informação que não faz diferença na minha vida. Eu preciso instalar esses captadores e que eles funcionem. Eu passar um dia estudando para saber qual é o ímã que está aqui dentro, qual é o tipo de filamento, quem foi a pessoa que enrolou, se estava chovendo, se era uma tarde de outono, no dia que foi fabricado. São informações que não servem para absolutamente nada, tá? Esse aqui são os captadores da KX Custom. São dois captadores Seymour Duncan. É uma guitarra sem as mordancas, né? Isso aqui, então a gente pode dizer que aquela é com mordanca, essa aqui é sem mordanca. Então são um par de captador Seymour Duncan. Tem uma sigla aqui atrás que muitos de vocês devem olhar e falar, isso é o modelo tal. Eles poderiam explicar, escrever aqui atrás, né, qual é o modelo do captador. Aí vem uma sigla aqui, IYQ10. Eu não faço a menor ideia do que seja isso, também não vou parar para procurar na internet o que seria isso. Esse aqui é o SH2N, né? Acredito que esse aqui seja NEC, é isso. Mais uma informação também que não serve para muita coisa no meu dia a dia. O que eu preciso é reinstalá-los ao instrumento e que eles estejam funcionando perfeitamente
Mais uma vez, o timbre desses captadores a gente só vai saber quando eles estiverem instalados. Esses aqui são os outros itens. Deixa eu botar para cá. Vamos lá. Essa aqui que está com a xuxinha é a do KX Custom, tá? Até se vocês observarem, a tampa é a mesma. A tampa de uma guitarra e da outra é a mesma. Então, nessa aqui... É isso mesmo, assim. Nessa guitarra aqui, a gente vai ter algo que aqui eu acho que faz uma diferença legal. Ó, como vocês podem observar, em ambas as guitarras as cordas transpassam o corpo, mas isso aqui eu acho que faz uma diferença legal, tá? Ó a espessura das buchas por onde vai ficar preso a ponte, tá? Ele é muito mais robusto, enquanto essa aqui, o parafuso é mais fino, tá vendo? Ó a diferença desse aqui para esse. Tá? O que, mais uma vez, não quer dizer que essa guitarra não vai ter som, tá? Então vamos lá. Isso aqui é algo que faz uma diferença legal. Certamente esse material, se a gente for pensar tem um fabricante aqui, Tony Pros, é licenciado Tony Pros Tecnológico. Certamente esse material na linha de produção, ele é um pouco mais oneroso do que esse aqui, que não é ruim, mas esse aqui, em termos de, se a gente olhar num contexto geral, faz uma certa diferença, beleza? Parte elétrica, vamos conferir as elétricas aqui. A elétrica dessa guitarra em relação a essa, basicamente a mesma coisa, o mesmo tipo de chave, tá? Essa aqui não é a melhor das chaves, eu não gosto, confesso que eu não gosto dessa chave, eu prefiro aquela chave que é aberta, tá? Então em termos de custo, a mesma coisa. Potenciômetro, o potenciômetro que veio nessa guitarra é o da Seymour Duncan. Eu não sei dizer se é o original, se de fábrica ele vem com esse potenciômetro. Acredito que não, porque aqui, ó, ele tem marca de que já foi mexido. Então acredito que em algum momento alguém fez a substituição, tá? Até porque, se a gente for olhar aqui o push-pull que veio nas duas, é basicamente o mesmo material, ó. Ó, é o mesmo. É o mesmo potenciômetro, praticamente o mesmo capacitor, tá? Então acho que eles não fariam, só trocariam o potenciômetro de volume para diferenciar. Esse aqui acredito que seja um alfa, né? Deve ser algum alfa desse aí da vida. Então provavelmente deve ser a mesma elétrica. Então em termos de custo aqui de elétrica, não tem diferença nenhuma, tá? Então eu vou agora, essas duas guitarras aqui, elas pertencem ao mesmo cliente. Elas vieram até mim para que eu fizesse uma geral completa, um setup, como vocês estão vendo aqui. Vou desmontar as duas, já estão. Vou fazer uma blindagem nas duas, vou fazer uma boa limpeza, um bom polimento nos dois corpos. Vou fazer polimento dos trastes, hidratação da escala, limpeza das ferragens, remontar as duas e regular. Na sequência desse vídeo vocês vão ver as duas guitarras prontas. E aí eu vou tirar um som nas duas aqui, algo simples. Não é pra gente comparar timbre, tá? Até porque, pessoal, brincadeiras à parte, esse é um vídeo relativamente fácil e difícil de fazer. Se eu tivesse mais tempo, eu faria 3 vídeos diferentes para o mesmo assunto. Eu faria um vídeo induzindo vocês a acreditar que essa guitarra é 1000 vezes melhor do que essa, e aí ia trazer um certo conforto, né? Quando você vê uma guitarra mais cara, um luthier, um luthier, meu Deus, o cara é luthier, o cara saca muito. Eu dizendo que essa guitarra é 1000 vezes melhor vai trazer um conforto no coração, do tipo, ele falou o óbvio. Aí eu faria um outro vídeo dizendo que não, que quem comprou essa guitarra foi enganado. Essa aqui, eita, eu fazendo besteira aqui. Essa aqui é muito melhor do que essa. Eu ia causar um choque no coração de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo ia ter muitas pessoas assim, o cara é bom mesmo, tá vendo? Ele contou tudo que ninguém quer que você saiba, ele quebrou a internet, não sei o quê. E não. E eu poderia também fazer um vídeo dizendo que as duas são iguais, mas eu acho, honestamente pra vocês, cara, comparar instrumentos, eu acho, não tô recriminando quem faça, cada um tem a sua forma de apresentar seus conteúdos, eu acho perda de tempo. Eu acho mais interessante você fazer um review sobre um instrumento, explicando como ele funciona, algumas características básicas daquele instrumento,
do que comparativo. Cara, eu acho vazio, tá? Mais uma vez, quem quiser fazer, quem quiser assistir esse tipo de vídeo, não estou aqui para defecar a regra, mas eu acho que não agrega. Eu acho muito mais interessante ver um músico tocando um desses dois instrumentos e fazendo música com um desses dois instrumentos do que confrontando os dois. Eu acho que isso não agrega em nada. Beleza? Então eu não vou nem mostrar o trabalho para vocês, porque o trabalho aqui, vocês já estão carecas de ver. Eu que faço, estou careca, imagino vocês que só assistem. Devem estar mais carecas ainda. Então eu vou finalizar essas duas guitarras, talvez passe aí na edição algumas fotos das guitarras, eu terminando a montagem dela. E no finalzinho, agora na sequência, a gente tem um bate-papo pra gente finalizar essa história e amarrar essa história bonitinho, tá? Segue no vídeo aí. Então é isso aí, pessoal. As guitarrinhas ficaram prontas, as duas. Esse finalzinho do vídeo a gente vai usar para bater um papo, a gente vai conversar um pouquinho a respeito das duas guitarras. Lembrando que a minha intenção, mais uma vez, não é comparar, não é dizer qual das duas é melhor, por que é melhor, por que não é. A gente vai falar um pouquinho depois, mais pro finalzinho do vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Sobre a minha visão em relação a esse assunto, tá? Antes de mais nada, deixa eu só mostrar o som para vocês, ó. A guitarra tá toda limpa, polida, regulada, tudo em seu lugar. Esse aqui é o som do captador do braço. Captador do meio, no meio, os dois captadores. Captador da ponte. No meio, né? Os dois splitados. Braço. Lembrando que eu acho que nessa configuração com o captador splitado é mais um artifício a mais. Dificilmente alguém vai comprar um instrumento desse pensando em usá-lo na maior parte do tempo com ele splitado. Isso aqui é para uma situação, sei lá, cara, no meio de uma música, você tem uma banda que toca um pouco de tudo e em algum momento vai rolar uma música que fica complicado você tocar com um humbucker, né? Não fica tão agradável. Então, você tem um recurso aqui para utilizar emulando um captador single, no caso de uma extrato, ok? No mais, a sensação que eu tenho ao ouvir o som dessa guitarra no volume 2 desse amplificador a essa distância, a sensação que eu tenho é de um som não muito definido, porém com bastante ganho. Então é uma guitarra aqui aquele papo do sustain, mas a guitarra é braço parafusado, não vai ter um sustain legal por causa de não sei o que, não sei o que lá, parará pão duro. Mas o sustain da guitarra não é bacana porque o braço é parafusado e parará, não sei o que, e lá, lá, lá. E eu não tô nem dando vibrato, tá? Só toquei a nota e segurei. Então, situações e situações. O teste que eu vou fazer aqui é um teste bem simples e sem edição, tá? Eu só vou mutar aqui, eu vou ligar o afinador para poder mutar. Não vou mexer no amp para a gente poder trocar de guitarra, ok? Para que vocês possam ouvir o som dessa aqui exatamente na mesma configuração do amp. Pô, Alexandre, então você tá fazendo uma comparação. Não, cara, que comparação? Vamos ouvir o som das guitarras. Braço.
splitado. Meio. Braço. Aquele drivezinho maroto, na mesma configuração em que a gente havia testado essa aqui, tá? Ponte. Pessoal, basicamente é isso. A ideia aqui não é ficar exibindo os meus dotes guitarrísticos para vocês, até porque eu vou deixar muito a desejar, inclusive o cachorro até começou a latir agora. A ideia aqui, mais uma vez, não é comparar e dizer qual das duas é melhor. Eu sempre, quando pego um instrumento, quando eu coloco um instrumento na bancada aqui, eu tento desviar a minha atenção para essa questão de comparar. Ah, essa guitarra que está aqui, ela é melhor do que uma Gibson? É igual ou melhor a uma Fender? Ela bate de frente com a guitarra X, modelo Y? Não. A partir do momento que o instrumento vem para a bancada, eu tenho que entender aquele instrumento e tentar fazer com que ele soe como ele tem que soar. Como que ele tem que soar? Isso vai ser um resultado das madeiras, do captador, do traste, da regulagem. Pô, Alexandre, você está ficando velho, careca e maluco. Concordo. Você está dizendo lá no começo do vídeo que madeira não influencia para você, e agora você está dizendo que a guitarra tem que soar de acordo com a madeira, com o captador. É isso mesmo. Mais uma vez, quando a gente coloca esse instrumento aqui, a gente tem que olhar para o instrumento e ver o que ele tem, e com base naquilo que ele tem, ele entregar o melhor resultado. E não com base naquilo que ele não tem. Tá vendo como eu não estou ficando velho, velho, careca e maluco eu tô. É maluco mais ou menos, tá? Tá vendo como agora a gente inverte essa história? Se eu coloco essa guitarra aqui na bancada e eu fico pensando, pô, mas e se essa guitarra, ao invés de ser de maple, se ela fosse de ash, se ela fosse de alder? Cara, eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, eu vou ficar filosofando em cima de algo que não vai surtir resultado nenhum. Mas se eu coloco essa guitarra na bancada, analiso todas as suas peças, hardware, aquilo que o cliente está esperando para aquele instrumento, e tento fazer com que ele soe da melhor forma possível com aquilo que ele já tem, aí sim a gente está caminhando num caminho assertivo, num caminho de conseguir entregar aquilo que o cliente deseja para aquele instrumento e aquilo que ele pode entregar com aquela configuração, tá? Eu sei que alguns de vocês vão perguntar assim, pô, Alexandre, por que você não aproveitou que estava com duas guitarras parecidas? E por que você não fez um teste trocando as peças dessa guitarra, colocando nessa, e depois pegando as peças dessa e colocando nessa, para ver como é que soa, para a gente ver qual é a diferença, né? Já que uma guitarra, essa aqui é mais cara do que essa aqui, se a gente mantiver a mesma guitarra e só inverter as peças, o que vai acontecer? Eu respondo para vocês, para que eu dedicaria tempo da minha vida para fazer um teste inútil desse? Para quê? Para nada, cara. Porque esse resultado que a gente ia ter depois de tanto trabalho invertendo peça de uma guitarra para outra, ia servir para gerar comentário, like, treta, mas se a gente parar para pensar mesmo a fundo, o que isso somaria para a música, o que isso somaria nas nossas vidas? Absolutamente nada. Então eu prefiro dedicar o tempo que foi necessário para essa guitarra, tanto que eu comecei gravando esse vídeo para vocês ontem, e eu terminei essas duas guitarras hoje, então foram praticamente 1 dia e meio de trabalho nas duas, né? Eu fiz simultaneamente o serviço nas duas. 1 dia e meio de trabalho dedicado a 2 instrumentos que receberam a devida atenção que cada um precisava, e eu acredito
que eu consegui fazer com que os dois batessem no teto, em termos de conforto, qualidade, nível de ruído, todo o cabeamento aqui. Inclusive eu nem fechei aqui atrás ainda, ó. Tá tudo blindado, todos os cabos blindados, todos os pontos de soldas foram revisados. Então eu prefiro 1000 vezes que esse instrumento vá para a mão do cliente, dono do instrumento, músico, que ele vai poder ouvir o som de cada instrumento desse e ele vai tirar a conclusão do que esses instrumentos estão passando para ele em termos de timbre e sentimento. E aí, cara, ele vai fazer a arte dele. A minha arte aqui eu já fiz, que foi prepará-los para entregar. Entende? Então eu vejo o instrumento, embora passem zilhões de instrumentos aqui pela oficina, eu tento ver cada instrumento como único e tento respeitá-lo como único. E não como se eu tirar a peça desse aqui e botar naquele ali, qual é o resultado que vai dar? Se ao invés de botar corda de guitarra, botar corda de violão, se eu passar Nutella no instrumento, gente, pra quê? Pra quê que eu vou fazer isso? Não, não vou, tá? Então, quando eu digo que madeiras para o meu dia a dia não influencia, a sigla que está escrito embaixo de cada captador, para mim também não influencia, é porque olhando para esse contexto dessa forma que eu expliquei para vocês, não influencia, tá? Outro detalhe, pessoal, algumas pessoas veem instrumentos passando aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Caixa i5. Aí você só posta um vídeo falando assim, ó, passou uma caixa i5 aqui comigo. Daqui a 2 anos, uma pessoa me manda uma mensagem, Alexandre, eu vi que lá em 2023 passou uma caixa i5 aí. O que você achou da guitarra? Cara, como que eu vou lembrar daqui a 2 anos o que eu achei dessa guitarra? Mesmo se fosse amanhã, se você me perguntar amanhã o que eu achei dessa guitarra, eu costumo sempre dizer que eu sou a pessoa menos indicada para dar essa resposta. Por quê? Eu passei 1 dia e meio trabalhando nesses instrumentos, testei, conferi, tá tudo funcionando? Tá. Eu coloco essa caixinha no volume 2 e aí eu vou fazer um teste aqui de afinação, de regulagem, vou conferir se... Vou conferir se não está trastejando, vou conferir se a oitava está batendo. Tá tudo ok? Eu não passo 3, 4 horas aqui tocando, levo para a rua, vou para a estrada, não. Testei, tecnicamente ela está funcionando, está tudo ok, ela vai para o suporte e vai ficar aguardando o cliente vir buscar daqui a 2 ou 3 dias. Normalmente, quando eu termino o instrumento, eu nunca entrego no mesmo dia. Fica pelo menos 24 horas aqui comigo, para que no dia seguinte eu possa revisar com o ouvido um pouco mais descansado e até com uma outra visão sobre o instrumento, para que eu possa criticar o meu trabalho e se precisar fazer ajuste, a gente faz antes de entregar. Pode acontecer de depois de eu entregar a madeira a trabalhar ou acontecer alguma coisa e o cliente trazer de volta? Pode, mas a gente tenta sempre minimizar, fazendo com que quando o cliente venha buscar a guitarra já esteja no seu 100% em termos de estabilidade e enfim, tudo mais. Então eu costumo dizer que o luthier, cara, eu vou falar por mim, então não vou falar em modo geral. Eu sou o cara que menos conheço esse instrumento. Quem vai conhecer esse instrumento é o cliente. Depois que eu entregar essas 2 guitarras para o cliente, que essas guitarras pertencem ao mesmo dono, eu acho que daqui a 6 meses, se ele tocar nessas guitarras pelo menos 3, 4 vezes por semana, daqui a 6 meses ele vai poder tecer algum comentário a respeito dessas 2 guitarras, assim. Pô, Alexandre, eu toquei na guitarra tal, num amplificador Marshall, depois eu toquei num Mesa Bug, depois eu toquei num Vox, toquei na igreja, depois toquei num outro evento. E essa guitarra aqui, cara, com distorção, com um volume alto, fica assim. Essa aqui já funciona melhor numa gravação. Então, com base em diversos testes, em diversos cenários, em horas e horas e horas tocada nos 2 instrumentos, aí que você começa a conhecer o instrumento. O que para mim seria inviável. Porém, seria muito confortável se eu quisesse defecar a regra de falar assim, não, esta guitarra passou por mim, eu trabalhei nela e eu posso afirmar que esses captadores são levemente agudos, com um grave encorpado e médio amadeirado. Essas guitarras, se você estiver tocando nela num Marshall a uma temperatura de 19 graus, numa terça-feira, em torno ali de 5 horas da tarde, ela vai soar assim assado, porque eu sou bom demais, eu tenho conhecimento. Não, cara, sabe? É blá 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 que só enche linguiça e no final não tem muito conteúdo. Então, quando eu digo para vocês, não sei, é porque não sei. E é isso, tá? Então, tá aqui as 2 guitarras. Amanhã, hoje é terça, né? Hoje é terça. Sábado, elas estarão voltando pro seu devido dono. Então, deixa eu só mostrá-la aqui. As 2.
Olha que coisa linda. Ó. Duas guitarras iguais, porém completamente diferentes. Ah, eu vou dar aqui minha percepção, já que esse vídeo ficou grande mesmo, não tô nem aí. A minha sensação dessa guitarra aqui, desse captadores das sem mordancas, essa aqui é com mordanca, essa é sem mordanca, tá? Essa guitarra aqui eu tenho a sensação que as notas são mais definidas. No clean, preste atenção, ó. Eu quase consigo ouvir nota por nota, mesmo quando eu dou uma palhetada contínua, eu quase consigo ouvir nota por nota. Essa aqui eu tenho a sensação de que ela tem mais ganho, então se a gente estiver falando cegamente ali sobre qual a guitarra tem mais som, essa aqui tem mais som, tem mais volume, então eu posso dizer que essa aqui é melhor, né? Essa aqui tem mais ganho, tem mais punch, mas eu acho que o som dessa guitarra é um pouquinho menos definido nessa configuração que eu estou tocando aqui no volume 2 desse amplificadorzinho aqui. Eu sinto que esses caps aqui eles são meio mais fechadinhos, digamos assim, são menos definidos. O que não quer dizer que seja um problema, dependendo do que você está esperando do instrumento, pode ser que esse som te agrade mais do que esse aqui. Beleza? Então é isso, meus amigos. Estava com saudade de vocês, tem um bom tempo que não rola vídeo aqui para o canal. Depois eu explico por quê. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tipo de vídeo, se achou que é legal. Eu confesso que não é um tipo de vídeo que eu goste muito de fazer, mas eu estava devendo esse tipo de conteúdo aqui, até para poder explicar a minha visão sobre dois instrumentos iguais, porém diferentes. Ok? Talvez eu tenha confundido mais do que explicado, mas também faz parte. Esse canal aqui também a gente costuma fazer isso de vez em quando. Comenta, compartilha, curte, vai lá no Instagram também, me segue por lá e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Enquanto isso eu vou ficar aqui tirando um som. Mentira, eu vou não, tem um monte de serviço ali para fazer. Fui!